Eu chamo a julgamento o Ministro, RHC 185.765.767 da relatoria do ministro Jesuíno Rissato. E há também aqui um destaque, uma observação por parte do ministro Antônio Saldanha. Então, a matéria é mesmo. doutor Pedro Almeida, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, sim, Excelência. Então, eu lhe passo a palavra pelo prazo de 15 minutos. Muito obrigado, Excelência. Eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o eminente Ministro relator, com quem até tive uma audiência via meeting, cumprimento os demais eminentes ministros, o novo ministro também, que certamente orgulhará a sexta turma, será motivo de orgulho. Eu sou português e estive ouvindo com muita atenção. O eminente ministro fez a sua pós em Portugal numa universidade de excelência. Eu sou testemunha disso. Então, os meus aplausos ao novo eminente ministro, eminente procurador de justiça também receba os meus aplausos e demais pessoas, demais assistentes. Eu faço minhas as palavras do douto defensor público, sempre vem à baila, como se costuma dizer, este tema da atitude suspeita. O STJ recebe, creio eu, milhares de ações sobre isto. Neste caso concreto, justiça seja feita aos policiais que prenderam o acusado, porque naquela hora em que foram para a Polícia Civil e prestaram os seus depoimentos, eles afirmaram um e outro. Aliás, é muito curioso que esses depoimentos sejam iguais, exatamente iguais. Mas um e outro disseram que o acusado estava em atitude suspeita. Vejam bem, excelências, atitude suspeita. Ou seja, nem sequer foi em fundada suspeita. Tiveram, pelo menos, a hombridade, a honradez de dizer isso, cingir-se àquilo que foram meras impressões subjetivas. O acusado estava numa moto, pilotando uma moto em atitude suspeita, quando foi abordado e depois disso foi feita uma revista pessoal. Vejam bem, excelências, uns policiais não afirmaram que tinham suspeita de tráfico de droga, porte de arma, ou que o acusado estava em fuga porque tinha acabado de praticar um crime, um homicídio, estupro. Não, nada disso. Nada. Quer dizer, estava em atitude suspeita, mas isso é o quê? Ninguém sabe o que isso é, de tão subjetivo que isso é. Como é que se passa disso? De uma impressão meramente subjetiva? Isso é tão subjetivo, valha-me Deus. Para uma revista pessoal, estamos num Estado democrático de direito, não estamos num Estado policialesco, num Estado autoritário. Estivemos muito perto dele, mas graças a Deus não chegámos lá. Eu lembro a vossas excelências, eminente ministro Rogério Cruz, vossa excelência proferiu um voto que é uma aula. Não é apenas um voto, é uma aula. Eu tenho aqui até
esse voto que foi proveniente de uma situação oriunda na Bahia, o habeas corpus 158580, que tem 48 laudas sobre isso, sobre esse tema. Vejam, recurso em habeas corpus, tráfico de drogas. Vejam bem, excelências, crime permanente, busca pessoal, ausência de fundada suspeita, alegação vaga de atitude suspeita, insuficiência, ilicitude da prova obtida, trancamento do processo, recurso provido. Isto foi uma aula. Eu estou só a ler um pedaço, muito curto da emenda, mas foi uma aula. Parabéns, ministro Rogério, parabéns, os meus sinceros parabéns. Eu salvei o acórdão de Vossa Excelência, está nos autos, eu juntei aos autos, porque de facto é uma aula sobre isso, atitude suspeita. Vossa Excelência, salvo erro, fala até em estado policialesco que se deve evitar, deve estar sempre atento. Bom, encontraram com o acusado uma arma, mas vejam, não visualizaram a arma, por isso que fizeram a revista. Podiam ter encontrado outra coisa, ou não terem encontrado nada. Por acaso encontraram uma arma, mas não é que tenham visualizado a arma à distância e tenham ido ao ponto certo no acusado, a um bolso, ou à blusa, ou não. Não, os policiais, eles mesmos dizem que não visualizaram nada. Fizeram uma revista pessoal, porque acharam que estava em atitude suspeita. Depois, na audiência de instrução e julgamento, um deles nem se lembrava mais de nada, praticamente de nada. O outro disse que o acusado, o outro policial, que o acusado estava sem capacete, que não tinha dito quando, no depoimento, quando o acusado foi preso, no quente, como nós costumamos afirmar, não é? Ali em cima da hora, que estava sem capacete. Sim, mas isso é uma infração de trânsito. Tudo bem, podia não estar com capacete, mas isso é uma infração de trânsito, responde por isso, por uma infração de trânsito. Agora, como é que se passa daí para uma revista pessoal? Estava com um olhar cismado. O que é isso de um olhar cismado? Trocamos 6 por meia dúzia, atitude suspeita, olhar cismado. O que é isso de um olhar cismado? Pode ser uma coisa para uma pessoa, pode ser outra coisa para outra pessoa. Isso é muito relativo, muito subjetivo. Ele podia ter acabado um namoro e estar com o olhar assim, estar cismado, pensativo. Então, assim, tudo isso é muito relativo, muito subjetivo. Tem que haver parâmetros objetivos. Câmaras, por exemplo. A polícia deveria usar câmaras e outros parâmetros objetivos também. Enfim, não me vou estender muito, mas remeto para as palavras do nobre defensor público e para o acórdão a que fiz a referência do eminente ministro Rogério Cruz. 48 laudas, só o relatório e o voto, ora a emenda. É uma aula, realmente é uma aula. Eu tenho dito a vários colegas meus, olha, isto é uma aula de direito penal, processual penal e constitucional também. É uma verdadeira aula. Então eu estou pedindo que o acusado seja absolvido e que seja
trancado o processo, não faz sentido nenhum o processo continuar rolando, continuar tramitando na origem com base nisto. Eu volto ao início, os próprios policiais afirmaram atitude suspeita, nem usaram a palavra fundada suspeita. Ou seja, tudo muito vago, muito subjetivo. Encontraram uma arma, sim, mas poderiam não ter encontrado nada, poderiam ter encontrado um pedaço de maconha, poderiam sabe-se lá o quê. Então tem que se pôr cobro a este tipo de atitudes. Eminente Ministro Saldanha Palheiro, eu também juntei aos autos, salvo erro, um acórdão de Vossa Excelência dando provimento a um outro recurso ordinário sobre o mesmo tema. Também juntei aos autos um acórdão de Vossa Excelência, Eminente Ministro Sebastião Reis Júnior. Juntei também um acórdão muito bom, todos eles muito bons, brilhantes, verdadeiras aulas, todos eles, verdadeiras aulas. Também um acórdão da eminente ministra Lalita Vaz, lembremos-nos da eminente ministra que tanto orgulhou o Tribunal da Cidadania. Tudo isso eu juntei aos autos e está mais do que visto. Não há mais nada a ser discutido a não ser isso. Atitude suspeita. Estava numa moto em atitude suspeita. Depois na audiência com um olhar cismado. Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é tudo e não é nada. Eu tenho um amigo meu que é psicólogo, eu contei-lhe isso, na minha área isso é muito relativo. Olhar cismado, isso é muito... Meu Deus, isso tem que ser feita uma terapia inteira para se entender o que é isso, de onde vem isso. Então eu estou realmente pedindo a Vossas Excelências do Tribunal da Cidadania que tranquem esta ação penal, que absolvam o acusado, porque é injusto estas abordagens, este tipo de abordagens, eminente Ministro Saldanha, não é só serem agressivas. Não é só serem, porque quando são agressivas, a polícia desmente. Diz, não, nós não fomos agressivos. Quem está dizendo isso é ele. Claro, a polícia tem fé pública. Não, nós de jeito nenhum. Não, isso é ele que está dizendo isso para escapar. Não, nós fomos muito educados. Fizemos a abordagem de uma forma muito parcimoniosa. Claro que a polícia vai sempre dizer isso. Nunca a polícia vai dizer, não, nós fomos agressivos, nós partimos para cima. Nunca. Lógico que nunca a polícia vai dizer uma coisa dessas. Então, eu estou pedindo realmente a Vossas Excelências que o acusado seja absolvido, que o processo não role mais, não continue tramitando e que que seja absolvido o acusado, tendo em vista todas as palavras do nobre defensor público que lhe antecedeu e tendo em vista toda a jurisprudência que eu juntei ao recurso de Vossas Excelências. Eu tive o cuidado de realmente de buscar essa jurisprudência, particularmente a do eminente ministro Rogério Cruz, que realmente é uma aula, assim como as outras. Eminente ministro Sebastião, também o julgado de Vossa Excelência é uma aula. É uma aula. Então é isso que eu estou pedindo e que tal como o ministro Rogério disse, que se
que se pense em alternativas, em métodos novos de abordagem por parte da polícia. E se alguma de vossas excelências tiverem dúvidas, peçam vista. Podem pedir vista dos autos. Podem pedir, eu até juntei as alegações finais já aos autos. Tudo isso, os depoimentos, enfim, tudo. Se tiverem realmente dúvidas, peçam vista dos autos e para verem melhor, para lerem melhor e verem que realmente é isto, atitude suspeita. Como é que se parte disto para uma abordagem pessoal? Não existe nexo nenhum entre uma coisa e a outra. Muito obrigado, excelências. Ministro Rissato, por favor. Senhor presidente, a questão foi aqui sobre a abordagem policial, é que realmente, pelo que consta da denúncia e dos autos, os policiais disseram que abordaram o paciente porque estaria em atitude suspeita. Eles estavam em patrulhamento normal, em via pública, não era local de ponto de tráfico, nada. Avistaram ele na motocicleta e resolveram abordá-lo. E, depois de uma revista pessoal, encontraram com ele uma arma de fogo. Eminente ministro... Doutor, eu estou votando, doutor. Doutor, o eminente relator está votando, por favor. Era só uma... Doutor, por favor. Vamos terminar, eu vou esperar o voto do eminente relator. Por favor, não interrompa. Então, eles abordaram porque ele estaria em atitude suspeita. Mas eles não dizem que atitude seria essa que poderia ser considerada suspeita. Então, fica difícil isso aqui. O que seria essa atitude que causou suspeição? Os policiais não dizem. Então, pela jurisprudência, né, consagrada já inclusive pelo voto paradigmático aqui da autoria do ministro Rogério, citado pela defesa, né, no HC 158.580 da Bahia, realmente não satisfazem a exigência legal meras informações de fontes não identificadas, por exemplo, denúncias anônimas, ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis, de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o estándar probatório da fundada suspeita exigido pelo artigo 244 do CPP. Então, isso aqui, esse acordo é de 2022 e, a partir de então, temos caminhado. O STJ tem caminhado nessa linha. Então, no caso aqui, não se diz que atitude seria essa que causou a suspeição. Ele estava simplesmente montado em sua motocicleta e os policiais em patrulhamento resolveram abordá-lo e encontraram com ele esta arma. Eu estou dando provimento ao recurso para trancamento da ação penal. Como estou votando, há também aqui um destaque do ministro Antônio Saldanha, que vai manifestar o seu entendimento. Mas o meu voto, em princípio, é este. Ministro Saldanha. Pois não, presidente.
Presidente, colegas, as atividades de rotina, particularmente aquelas exercidas em contato direto com a população, elas vão se adaptando às mudanças, né, que corriqueiramente ocorrem, principalmente na atividade paralela do mundo do crime. Então, se os criminosos começam a adotar um certo tipo de conduta, certas alternativas para manutenção de suas atividades ilícitas, a polícia certamente vai tentando adaptar e corrigir os rumos para manter um combate razoável. Um percentual bastante significativo dos roubos, principalmente nas grandes cidades, é cometido por duplas em motocicletas, pela facilidade de evasão, pela mobilidade, pelo acesso às supostas vítimas, que é frontal e imediata. Isso acontece diuturnamente, e quem mora em cidade grande sabe o que é isso, né? Quando a gente está no automóvel e vê se aproximar uma dupla, uma motocicleta, a gente já fica apreensivo. Não que isso justifique a abordagem desvairada de qualquer um que estivesse nessa situação, mas é um fator de preocupação. Duas pessoas numa motocicleta já traz uma preocupação a quem está no trânsito, porque se vê na contingência de uma abordagem para o cometimento de roubos. Então, eu creio que é razoável que aumente a incidência da vistoria pessoal em duplas de motocicleta. E volto a dizer, não vejo ofensa nenhuma nisso. Se a pessoa estiver transitando na motocicleta com carona, por favor, encoste, eu preciso fazer uma vistoria. O que isso avilta a dignidade de uma pessoa, de um motorista? Eu não consigo vislumbrar, não consigo entender. E no caso concreto, mais uma vez, o garupa estava com um revólver 38 com 4 munições intactas. Então, nós vamos inibir esse tipo de atuação que é preventiva, é meramente preventiva. É fruto e é decorrente da própria atividade do policiamento ostensivo. Então, no caso concreto, eu também me posiciono pela legalidade da vistoria, da abordagem, ainda mais que o processo não foi concluído. Ele foi encontrado efetivamente com uma arma de fogo. Violência e grave ameaça é alguma coisa com as quais nós temos relativa condescendência. Não são crimes que são cometidos com mero intuito patrimonial. A pessoa que está armada, pelo menos se presume que está disposto a usá-la. Então, presidente, isso em cidades de maior porte, de maior densidade populacional, essas abordagens efetivamente contribuem para uma maior segurança da população. Então, por conta desses fundamentos, presidente, eu manifesto aqui minha divergência. É como eu voto. Ministro Rogério Schietti. Presidente, estamos falando em trancamento. Ele nem concluiu o processo, só isso para concluir. Desculpe. Ministro Rogério Schietti, eu lhe indago se o senhor vai pedir vista nesse caso também, porque não sei se seria... Bom. Perdão. Senhor presidente, nesse caso, eu não vejo necessidade do pedido de vista, porque, ao contrário do anterior, em que houve um fator que, de alguma forma, justificou, pelo menos sob a ótica da polícia, a abordagem para a revista pessoal, que foi a fuga, assim declarada pela polícia, né? No presente caso, tão somente houve a alegação de que o
os ocupantes da motocicleta estavam em atitude suspeita, e como bem disse o eminente relator, não se indicou que a atitude seria essa, né? O simples fato de estar numa motocicleta 2 pessoas não é a priori um motivo bastante para essa abordagem, esse constrangimento, que, por mais educado que seja, não deixa de ser um constrangimento, né? O encontro de um objeto relacionado à prática de um crime é uma circunstância ocasional e certamente bem ínfima no cômputo geral de todas as abordagens feitas pela polícia. Então, neste caso, eu peço a venial eminente ministro Saldanha acompanhe o relator. Eu também acompanho. Ministro Teodoro, por favor. Senhor presidente, primeira vez que eu estou deparando aqui desse um caso complexo. Para mim é complexo, até porque nós devemos fazer, a meu ver, uma mesclagem do que diz a Constituição Federal com relação à ordem pública e exatamente a própria ordem pública em si. De fato, inicialmente eu quero dizer, de logo, que comungo com o ponto de vista, pedido venha ao eminente relator, eu comungo perfeitamente com o ponto de vista do eminente ministro Saldanha, pelo seguinte motivo. Primeiro, nós sabemos que a jurisprudência dessa casa e do próprio Supremo Tribunal entende que o delito de porte ilegal de arma é um delito permanente. E de maneira que, se ele é permanente, o flagrante se protege de tempo. Tanto é verdade que a Constituição Federal de 1988, que recepcionou o Código de Processo Penal, o Código de Processo Penal é bem claro quando diz quem deve prender e quem pode prender. Vejamos bem a incoerência que eu vejo, a meu ver, e aí pedido vem. Ora, se o artigo 302 do Código de Processo Penal, ele diz que qualquer do povo poderá prender em flagrante, poderá prender quem se encontrar em estado de flagrante. E de maneira que, se não fosse os policiais que tivessem efetuado essa prisão, uma pessoa do povo detectasse com esse cidadão portando arma, à meia-noite praticamente, conforme revela os autos, à meia-noite o cidadão, em uma localidade, uma dupla, em uma moto, onde nós sabemos que hoje, infelizmente, a insegurança campeia, assaltos, o veículo mais utilizado para a prática de assalto é moto. E de maneira que, se somarmos essa circunstância, a abordagem da polícia é um dever da polícia. A Constituição Federal, no artigo 144, ela intitula a polícia militar como polícia preventiva ou ostensiva. É dela que nós devemos cobrar ordem pública. É dela que nós devemos cobrar ordem pública. E a polícia, com sua técnica, no momento em que ela aborda o cidadão em estado de flagrante, o delito por si só permanente, não teria outra atitude. Agora, vejamos bem, nós vamos para o adjetivo de suspeição. Uma suspeita, atitude suspeita. Ora, atitude suspeita, a meu ver, e aí defendendo o processo penal constitucional, quem deve examinar a atitude suspeita, que é uma matéria de mérito, tem que examinar, quem deve examinar é uma instrução criminal. Se o Ministério Público, titular da ação penal, ele oferece a denúncia, ele oferece denunciar ao mesmo tempo, como o dever funcional, propõe provar, a ele cabe o ônus da prova, somente a ele cabe o ônus da prova, eu acho que ele tem o direito de ver produzido aquela prova em juízo, em uma instrução criminal capitaneada pelo contraditório e ampla defesa, exatamente colorado o devido processo legal, de modo que a minha preocupação aqui é no sentido de que, se o artigo 302 do Código de Processo Penal diz que a autoridade policial deve prender em flagrante, a autoridade policial, seus agentes, 302 do Código de Processo Penal, e qualquer pessoa do povo pode prender, se fosse uma pessoa do povo prender esse cidadão em flagrante, seria esse flagrante também seria matéria de nulidade? E, ademais, matéria de nulidade é uma matéria de prova. Eu vejo que a matéria de nulidade tem que ser examinada. Essa questão de suspeição, atitude suspeita, é uma matéria de prova que dilata
E se é uma matéria de prova, eu acredito que não é essa via de habeas corpus seja estreita. Essa via de habeas corpus seja estreita para fazer o exame de prova a chegar a trancar uma ação, tolhindo o direito do Ministério Público produzir a sua acusação diante do devido processo legal constitucional. De maneira que, nessa situação, levando-se em conta que essa atitude suspeita, eu acho que deve ser esclarecida na instrução criminal, repito. E, ademais, entendo, data máxima venha, que somente uma instrução criminal, repito, uma instrução criminal acurada, onde há uma via larga, até porque a habeas corpus não se presta para anular mérito, para analisar mérito. Só se julga em últimas hipóteses justa causa por mérito quando a prova é pré-constituída, que não é o caso dos autos que eu vislumbro aqui. De sorte que, em homenagem ao direito do contraditório, ao princípio contraditório para a defesa, e ao acesso e ao direito constitucional do Ministério Público, titular da ação penal, segundo o artigo 129, inciso 1, de sustentar sua acusação em juízo, a meu ver, o trancamento desta ação penal antes de uma instrução criminal é prematuro. Portanto, pedindo venha aos eminentes colegas que veem de outra forma, eu acompanho o eminente ministro Saldanha e voto pela denegação da ordem. Presidente, por favor. Presidente, por favor. Uma ponderação que me ocorreu aqui, até porque foi dela chamada a atenção e que eu trago para reflexão. Então, pelo raciocínio que estamos aqui a elaborar, as blitz da lei seca seriam todas ilegais, porque eles param quem quiser. Revista o carro, bafômetro. Qual é a suspeita? Qual é a atitude suspeita? Só para a gente refletir, que eu recebi isso agora, não tinha pensado na hipótese. Eu acho que a atitude é bem diferente, né? Ah, é? Eu acho. Como também entrar no aeroporto, entrar no avião... Não, mas a lei seca é na rua. Para o seu carro a hora que quiser e revista tudo. Não revista tudo. Revista sim. Não. Bom, a Brasília é uma bolha, né? Essa bolha suíça aqui não está... Inclusive, eu posso me recusar a soprar o bafômetro. Ah, pode. Pode. E vai ser punido. Administrativamente. Sim. Mas a não ser que eu tenha sinais de embriaguez. A abordagem é legal, é lícita. Não, a abordagem do policial chegar até o motorista e perguntar se ele está sob efeito de álcool e se ele concorda em soprar o bafômetro, é lícita. Sim, e se não é lícita ele fazer essa revista pessoal porque ele acha que o sujeito está embriagado sem nenhum tipo de evidência nesse sentido. Não, ele pode fazer. Se estiver com sinais evidentes, isso vai ser comprovado, inclusive, pericialmente por médico. Pois é, mas se isso não é uma revista a abordagem é aleatória, pessoal. Mas a abordagem é aleatória. Se identificar numa abordagem aleatória, não havia atitude suspeita, eu dirigindo normal para. Mas aí é pelas leis de trânsito, né, que são pelo fluxo natural do trânsito que justifica... Dirigir embriagado é crime, ministro. Sim, ministro. Estou dizendo aí, que então seria anulada... As blitz são algo absolutamente aceito pelas regras de convívio social, porque elas não partem de um pressuposto de que todos os abordados são suspeitos de crime. Não. Elas partem do pressuposto que o policial é para quem ele quiser e vê se está alcoolizado ou não. Se estiver alcoolizado, é o flagrante de crime. Aí nós vamos anular, porque não houve... Ele não pode retirar o indivíduo dentro do automóvel para fazer uma revista pessoal se não há nenhum sinal prévio de que ele está cometendo um crime. Se ele estiver alcoolizado... Sim, mas para isso ele precisa ter alguma evidência. Sim, e não uma mas a Polícia Rodoviária subjetiva. Federal faz isso. A parada é aleatória. Porque, a cada 10 carros a gente para. Da mesma forma que duas pessoas numa moto, nessa visão, seriam suspeitas, 2 pessoas num carro também seriam. Mas espera aí, a Polícia PRF, a Polícia Rodoviária Federal, faz isso rotineiramente. O que ela faz? Ela para aleatoriamente por amostragem. Mas para e faz revista pessoal? Revista o veículo todo. Bom, o veículo talvez possa ser uma discussão. Mas a pessoa, me parece que é abusivo. Revistar uma pessoa porque o policial acha que pode revistar. Podemos prosseguir? Podemos prosseguir? Eu só faria uma observação. Eu ficaria tranquilo com esse entendimento
se esse comportamento da polícia fosse comum a toda a população, e não a parcela específica da população, que nós sabemos o que acontece. Eu moro em Brasília aqui há 40 anos, frequento o Lago Sul, a Asa Sul, etc., e nunca fui abordado. Inclusive de madrugada, etc., né? Brasília é justamente isso. Agora, não, ministro Saldanha, eu estou falando o seguinte, na Zona Sul, eu já andei várias vezes no Rio de Janeiro e nunca fui abordado. Como são? Bom, vamos lá. Eu acho até, presidente, que a gente fala em Tribunal da Cidadania, né? Um Tribunal da Cidadania localizado no plano piloto de Brasília é uma cidadania, parece até democracia grega, né? Todo cidadão é igual perante a lei. Vamos definir o que é cidadão? Exclui os negros, as mulheres, os estrangeiros. Então, Brasília é isso. Não, mas é exatamente essa população que nós queremos proteger. Eventualmente... Proteger a população toda. A gente quer proteger toda a população. Exatamente. Toda a população. Mas, geralmente, quem é abordado pela polícia não somos nós, cidadãos de Brasília, moradores do Plano Piloto, do Lago Sul, do Lago Norte, ou da Zona Sul do Rio de Janeiro, do Morumbi, as blitz no Jardim Rio de Janeiro, São Paulo. Mesmo que não sejam de lei seca, param qualquer um. Mas, bom, tudo bem. Vamos dar continuidade, então? Então, vou proclamar o resultado. A turma, por maioria, vencidos o ministro Antônio Saldanha e Teodoro Santos, proviu o recurso nos termos do voto do eminente relator. Uma questão de fato e posse, excelência. Doutor, já terminamos. O senhor foi provido o recurso, doutor? Não, o recurso foi provido, doutor. O senhor quer ainda comentar? O senhor pode... O julgamento já foi proclamado, o resultado já foi proclamado, doutor. Está certo. Já foi trancada a ação. Certo. Então, doutor... Não, era só para informar o eminente ministro Teodoro que a instrução criminal acabou. Já findou. Pronto. Perfeito.